Imaginem um CEO de uma empresa de tecnologia, um desenvolvedor de software ou um cientista de dados. Ele se parece comigo? Sejam sinceros. Bom, hoje eu vim falar sobre como a tecnologia pode ser uma poderosa ferramenta de transformação social e de democratização ao conhecimento, ao estudo e ao trabalho. Porém, dentro de uma área que ainda limita a verdadeira participação de diferentes grupos sociais. E aqui é um convite para a gente tentar quebrar alguns rótulos e criar um ecossistema tecnológico verdadeiramente inclusivo e equitativo. Eu sei que eu não sou o estereótipo de alguém que trabalha com tecnologia, mas hoje eu sei que eu posso sim protagonizar essa área. Meu nome é Karen Santos, tenho 32 anos, sou uma mulher preta, de axé, periférica, da periferia de São Paulo, Pirituba. E a minha história começa em São Paulo com uma família com raízes fortes na fé e no trabalho. Cresci vendo a minha mãe sendo esse exemplo de força, de resiliência, mas também de muito amor, a dona Edith. Ela que trabalhou na mesma empresa ao longo da vida inteira e não teve os seus direitos resguardados na aposentadoria. Meu pai, que assim como muitos, veio do interior para São Paulo buscando melhores oportunidades de trabalho, seu Juraci, foi eletricista de ônibus por muito tempo. Cresci com meu irmão mais velho, hoje pai das minhas duas sobrinhas, Alicia e Lorena. Lorena, a maior, ali um pouco mais serene. Já a Alicia, com esse bicão aí, tem o potencial de quebrar esse palco todinho, confesso. Cresci em bairros periféricos de São Paulo, como Peru, Jaraguá, Taipas, enfim. E depois do divórcio dos meus pais, eu com 10 anos, precisei já criar uma habilidade de ser uma mulher multifacetada. Com os meus 10 anos, já sendo uma criança criativa, vendi biscuit na escola, com um pouco mais de idade, fui babá, fui professora de dança para crianças, secretária, faxineira, operadora de telemarketing por muitos anos, vendi cartão e seguro de cartão com agregados, bati a meta todo mês, tá, gente? Enfim, isso me trouxe essa habilidade de ter multifacetas. Já minha jornada educacional e profissional não foi tão linear. Em 2009, entrei na faculdade para fazer análise de sistemas, mas me vi em uma sala com quase 40 alunos que não se pareciam comigo, eu sendo a única menina negra. Depois de 3 meses, precisei parar, travar essa faculdade, também por falta de dinheiro, né, além do boleto, do lanche, da passagem. O meu salário como operadora de telemarketing, infelizmente, não dava conta e eu tranquei. Fui identificando outras áreas e achei o design, a minha verdadeira paixão. Me formo em 2015, entro em seguida para trabalhar numa agência de marketing promocional, onde eu atendi todos os clientes infantis que vocês podem imaginar. E ali foi uma oportunidade de eu voltar a brincar. Então, se quando criança eu estava trabalhando, quando designer eu estava brincando, assim como nessas imagens com esses personagens. Conforme as minhas formações foram passando, conforme eu fui me identificando e me fortalecendo mais como mulher negra, eu entendi que eu queria muito utilizar o meu trabalho para ajudar as pessoas como eu. Fui entendendo o poder da diversidade, da equidade, e queria fazer aquilo naquele momento, naquele trabalho em que eu estava. Mas, para minha surpresa, um dia o meu diretor de arte me chamou numa sala fechada na reunião e disse: Karen, você precisa parar de pensar nessas coisas sociais. Quando o cliente for cortar alguma verba, primeiro, você acha que ele vai cortar o quê primeiro? Diversidade não leva a nada. Foi aí que eu entendi que eu tinha, sim, um propósito genuíno. E como diz muito bem Helena Berto, eu não deveria me diminuir para caber. E que aquele espaço, infelizmente, não seria o lugar onde eu conseguiria aplicar a minha vontade de ajudar as pessoas. Eu conheci a área de UX depois de um tempo, em volta de 2018, me interessei por essa área. Era uma área onde eu conseguiria ser estratégica, conseguiria levar a parte criativa do design gráfico, conseguiria atuar com pessoas diretamente. Foi aí que nasce a UX para Minas Pretas, de uma decisão de ter um grupo de estudos de apenas 5 mulheres, para eu não me sentir sozinha, assim como me senti lá em análise de sistemas, e fiz uma pesquisa super rápida para achar quem seriam essas mulheres. Só 5. Para minha surpresa, vieram 300 de uma vez. Eu falei, uau, caramba, tem muita mulher negra querendo aprender sobre tecnologia.
O mercado está super aquecido. Em 2019, realmente estava. Então, isso significa que tem muitas pessoas negras trabalhando dentro das empresas de tecnologia, certo? Errado. Em 2020, apenas 3% dos cargos de liderança em tecnologia eram compostos por pessoas negras. Apenas 1% de mulheres atuavam na área de tecnologia também nesse período. Eu pensei, poxa, o que pode, né, trazer esse distanciamento? O que está fazendo as pessoas negras não chegarem nesse espaço, não chegarem nessa área? E a gente tem muitos problemas, e eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre eles, mas eu vou destacar só alguns. Primeiro, o distanciamento. A gente trabalha e atua com tecnologia todos os dias. A gente acorda já com o celular no rosto, dorme com ele também. Porém, quando a gente vai trabalhar com tecnologia, a gente conecta ela com a parte mais complexa, que são os dados, que são os códigos, que são as linguagens que a gente precisa traduzir, o idioma, né, o termo em inglês também, que traz esse distanciamento para diversos grupos sociais. Temos também os vieses na tecnologia, né? A ideia de ter um ser humano central e que essa linguagem computacional não foi pensada para nós, não é uma tecnologia preta, não é uma tecnologia periférica, não é uma tecnologia feminina, LGBTQ, não é uma tecnologia pensada por pessoas com deficiência em sua maioria. Também traz esse distanciamento. Trazendo 2 exemplos, a gente tem o reconhecimento facial, que tem aí uma taxa de erro muito alta para pessoas de peles escuras, trazendo a discriminação, trazendo a injustiça. Temos também processos e algoritmos de recrutamento e seleção que vão olhar os currículos, analisar esses currículos através de nome, localização, gênero, idade, fazendo com que pessoas como eu, periférica e negra, possam perder oportunidades de emprego. Temos também a exclusão digital. No Brasil, 42% da população negra não tem acesso à internet em comparação a 27% da população branca. Falando também de acesso a computador, a celular, que limita a plena participação no mercado digital. A falta de representação também é um problema. Se eu não me vejo, como eu vou sonhar em ser essa pessoa? Se eu não vejo figuras de liderança em tecnologia, se eu não vejo pessoas atuando na criação desses produtos e serviços, é muito difícil que eu consiga me sonhar nesse lugar, me imaginar nesse lugar também. E aí tem essa frase da Sueli Carneiro que é muito potente para mim, que ela diz: como negra, eu não quero ser objeto de estudo. Eu quero ser o sujeito de pesquisa. Eu quero ser a pessoa que vai colocar a mão na massa, que vai pensar nesse produto e serviço de ponta a ponta, sim. E como que a gente pode olhar para isso, né, além das barreiras? Quais as possíveis soluções que a gente teria? Existe um termo chamado português, da Lélia Gonzalez, que traz essa tradução, né, falar o português abertamente, e o termo português tecnológico, que vocês encontram no livro Griot e Tecnologias Digitais, que traz essa provocação da gente valorizar a ancestralidade e o legado das mulheres que vieram antes de nós, e pensar num mundo sem exploração, sem exclusão, inclusive no campo tecnológico. E as perguntas que eu me faço sempre quando eu acordo é: como eu posso olhar para esse passado, presente e futuro e conseguir trazer essas narrativas e construir essa tecnologia a partir de outras lentes? Como eu posso também sanar essa dor de não pertencimento que eu senti lá em análise de sistemas, lá no design, lá quando eu fui buscar aquelas 5 mulheres também? Como eu posso usar uma área tão promissora para puxar mais pessoas como eu? E como eu posso democratizar a tecnologia e protagonizar esse debate para que a gente crie os nossos próprios dados, as nossas próprias narrativas e uma tecnologia pensada pela margem da sociedade? E para responder essas perguntas, eu sempre volto para a minha comunidade, para as minhas alunas, com os casos que, inclusive, elas trazem ali como exemplo e que elas não necessariamente têm a obrigação de trazer um projeto social em nossos cursos, sempre como um projeto final. Mas elas fazem isso, porque elas sabem que elas têm esse poder na mão de conseguir também transformar através da tecnologia. Assim como o Bico, que é uma plataforma feita pelas nossas alunas, que traz a democratização e a oportunidade de trabalho para jovens de periferia. Assim também como a Ébano, que conecta e empodera afroempreendedores no consumo de produtos de beleza.
Assim também como a Entre Mãos, que traz a história de comunidades quilombolas, faz com que as suas histórias sejam contadas, visibilizadas. Essas pessoas, essas mulheres podem ter mentorias, podem vender os seus produtos através dessa plataforma digital. Assim como o roteiro inclusivo. As alunas identificaram que em João Pessoa, 27% da população possui deficiência. Então, elas pensaram numa plataforma onde essas pessoas podem passear, podem visitar locais e elas vão saber aonde está notificado que esses lugares são acessíveis ou não para elas estarem presentes. E aí eu volto nessa frase e da minha mãe me mostrando como se eu fosse uma planta, né? Que é isso que elas fazem, né? A pose da plantinha. E ela toda orgulhosa de uma exposição do Shopping da Quebrada que eu apareci. E penso sobre valorizar essa ancestralidade, o legado das mulheres que vieram antes, porque minha mãe perdeu a mãe dela quando ela tinha 3 anos de idade. E eu sempre fiquei pensando, poxa, quem que foi que ensinou a minha mãe a ser mãe? Né? De onde vem essa inspiração? E eu só consigo pensar que é da própria ancestralidade dela. E eu sei que quando ela olha para mim, ela me vê também como uma ancestral do futuro. E mesmo não entendendo exatamente o que eu faço, o que é tecnologia, o que é UX, e ela nem precisa tentar explicar isso, assim como já tentou, ela entende que o que eu faço também está conectado com ela, com a mãe dela e com muitas outras mulheres que vieram antes. E aí uma vez perguntaram para ela, Dona Edith, o que sua filha faz? E ela não ia falar, minha filha faz UX, ela tem uma escola de tecnologia e não sei o quê, não sei o quê. A resposta dela foi, a minha filha ajuda as pessoas. E o que é a tecnologia, se não a gente ajudar as pessoas, e se não ter as pessoas por trás delas para a gente resolver os problemas do mundo, né? E aí eu convido vocês mais uma vez, a gente não consegue fazer isso sozinhas, enquanto grupos aqui. A gente precisa de pessoas aliadas com a gente nesse movimento. E aí, para que isso aconteça, né, e para que essa inovação tecnológica seja verdadeiramente significativa e duradoura, a reflexão que vocês estão tendo aqui, vão ter ao longo dessas palestras, e a ação, elas precisam caminhar em conjunto. E para isso eu deixo um exercício para vocês. Pensem numa decisão recente que vocês tomaram, que teve ligação com tecnologia e que vocês consideraram pessoas negras, indígenas, LGBTs, pessoas com deficiência, mulheres. Se você considerou, por que considerou? Se não considerou, por que não considerou? Um outro chamado e um compromisso com vocês, para vocês fazerem comigo é, pensem em uma ação que vocês vão tomar nos próximos 6 meses, que tenha relação com a tecnologia, e que vocês possam incluir, então, esses grupos minoritários, caso não tenha acontecido. E pense em alguma mudança que você pode fazer dentro da sua empresa, que seja um programa de mentoria, revisar as políticas internas, pensar em um programa de treinamento sobre esses vieses, para que vocês também, do mínimo ao máximo, consigam ajudar a gente a fazer essa transformação através da tecnologia. A minha missão, o meu desejo é que, assim como a minha mãe me vê como alguém que ajuda as pessoas através da tecnologia, é trazer cada vez mais pessoas como eu para esse campo e que as mulheres negras, principalmente, consigam ocupar esse e outros espaços. Obrigada.